Bem-aventurada é a nação cujo Deus... Por quê? Já leu o restante do texto? Ele diz, porque nela não haverá saídas. Vou repetir o texto inteiro. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, porque nela não haverá saída. Saída de quê? De pessoas inteligentes, de técnicos, de doutores, para trabalhar em outra nação. Porque essas pessoas se faz necessário que fiquem na nação, para a nação crescer. Por isso que a gente está entendendo que Deus está abençoando o Brasil, porque os técnicos, os doutores estão ficando no Brasil. Se os irmãos dão uma voltinha no estado de Pernambuco, vai ficar boquiaberto com o que está acontecendo lá. Coisa extraordinária. O Brasil cresce, vocês sabem, uma faixa estourando de 4% ao ano. O Nordeste inteiro é 5,6% ao ano. Pernambuco 6,8% ao ano. É uma coisa extraordinária. Atualmente, só para motivo de informação, pastor, existem 8.000 pessoas estudando na escola técnica de graça, pago pela prefeitura, pelo estado, para trabalharem. Então, é isso que Deus está abençoando, por causa da oração da igreja, porque Deus tem negócio com esta nação, com os crentes desta nação. E ninguém pode enviar missionários se não tiver dízimo e oferta. E dízimo e oferta só dá quem está ganhando dinheiro. Então Deus abre as portas, principalmente para os crentes, para ele cooperar para a obra de missões. Assim, a grande tribulação, ela começa quando a igreja é arrebatada. Haverá um caos na terra, um caos tão extraordinário, que o mundo ficará em pânico pelo que vai acontecer. Como assim? Já vimos que são 4 coisas, vou dizer que eu não concluí isso, 4 coisas para eu entender escatologia. Profecia eu tenho que entender. Tenho que entender história geral, as nações da terra, como aconteceu, quem venceu, quem ganhou, quem perdeu, quem dominou. Por isso que quando a gente lê sobre a estátua vista por Nabucodonosor e a explicação de Daniel, muitas pessoas se perdem, quando a cabeça é tua, rei, que é a Babilônia. Depois vem os persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos. Isso é a sequência das nações do mundo que dominaram a terra. Em outro momento, ele diz: 5 já passaram, e um existe e o outro virá. Aí Apocalipse. Quais foram os 5 reinos que passaram? Os 4 que citamos, e ainda a Síria. São 5. E o que existe? O governo dos Césares. E o que virá? Aí diz: e o que virá importa que dure por um pouco de tempo. Quando eu li esse texto, eu pensava que durar um pouco de tempo significa menos tempo que os outros reinos. Na verdade, o anjo está dizendo que ele vai durar mais do que os outros reinos. Então é um governo papal, que é universal. É uma globalização. Porque a Síria, Roma, Babilônia, Pérsia, Grécia lutaram para fazer uma globalização pela espada. O catolicismo romano fez uma globalização pela religiosidade. Então, o que interessa ao mundo inteiro e ao dirigente que virá é a globalização, o mundo ser único. Por isso que o mundo está sendo dividido em blocos econômicos. Quem ficar fora de blocos econômicos vai se acabar. Alguém que mais instruído pode dizer: mas professor, a Europa está um problema, aquilo é um freio de arrumação. Vocês não sabem o que é o freio de arrumação? Claro, quem mora em São Paulo sabe o que é freio de arrumação. Aquele ônibus que ninguém aguenta, o outro faz, aí o pessoal vai e volta, cada um fica no seu lugar. Melhorou. Então, por isso que na Europa está acontecendo isso, para saber onde estão as brechas para consertarem, porque o mundo estará globalizado. Se os irmãos ainda prestarem atenção na história, verá que o mundo, o capitalismo está mudando. Veja o que aconteceu com os americanos. Os irmãos estão pensando que a política brasileira é capitalista? Não, senhor. Já foi. Ela está se tornando socialista. Sabe o que é socialismo? Os pobres estão tendo a oportunidade de comer, de beber, de comprar um carro, de andar bem, de ter uma casa. E isso a gente está vendo hoje no Brasil. Então o mundo, para ficar melhor, os paupérrimos têm que melhorar de vida. E isso é a ideia do anticristo, a ideia da globalização. Por isso que Barack Obama nos Estados Unidos está enfrentando o problema. Estão chamando ele de socialista. Ele está arrancando o dinheiro dos mais ricos
e jogando para tapar a brecha do rombo financeiro que ficou. Esse é o problema. Mas o capitalista não quer. Então, o mundo está se tornando financeiramente cada vez melhor, moralmente, espiritualmente cada vez pior. Então, preciso compreender profecias, preciso compreender história, conhecer um pouco de política, o que vai acontecendo no mundo. Não, eu não gosto de política, porque política é do diabo. Quem foi que disse isso? Política vem de polis, que significa cidade. O político mais perfeito que eu encontrei é Jeová dos Exércitos. Ele dá pão a bom e dá pão a ruim. Isso é fazer política, não deixar ninguém de fora. Quem pode dar uma glória a Jesus? Ah, tá, eu pensei que não tinha gostado. Eu gosto. Obrigado. E conhecer tecnologia. Se você não souber o que acontece com a tecnologia, também você não pode entender escatologia. Porque escatologia, ela não pode ser definida por revelação. E foi revelado que é aquele dragão. Não. As coisas do Apocalipse, eles são revelados pela história, pela política, pela tecnologia e a compreensão das profecias. Por exemplo, quando você lê o capítulo 11 do Apocalipse, que você lê sobre duas testemunhas mortas na praça, observe, ele nem chama de Jerusalém, diz na praça em que o seu Senhor foi morto, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Porque Jerusalém está espiritualmente acabada, está prostituída. 30% dos judeus são ateus convictos. Diz que essas duas testemunhas serão mortas na praça e todo olho verá. Já imagina? Pastor Alexandre, que o senhor é pastor há 200 anos atrás, vai pregar que duas pessoas serão mortas na praça de Jerusalém e o mundo inteiro vai ver. Taxaria o senhor de louco. Eu acredito que o senhor falaria pela fé, mas nem entenderia o que ele estava dizendo. Mas hoje a gente já sabe. O satélite pega a imagem, cai embaixo, leva lá para cima e do sofá a gente vê o que acontece do outro lado do mundo. Então a tecnologia explica o Apocalipse. Por isso que eu tenho que conhecer o que acontece. Se eu sou por fora de tudo, eu também não vou conhecer muita coisa. Assim, quando a igreja subir pela Bíblia, o mundo estará globalizado. Essa perfeição, todo mundo vivendo bem, a coisa está melhor. Mas de repente a igreja sobe e foi embora a coluna e o pilar da verdade. Foi embora a luz do mundo, o sal da terra. Foi embora a escora, o esteio do mundo. Aí o que vem acontecer é a vontade de Jeová. Você está pensando que o anticristo vai pintar e bordar como diz lá no norte porque ele é bom? Não, senhor. Porque quem domina todas as coisas vai abrir a mão, pode fazer o que você quer, mas fique sabendo que você está na coleira. Porque tudo que ele vai fazer, Jeová diz, pode escrever aí, ele não pode fazer mais nada do que está escrito na Bíblia. Mais nada.